2 Samuel capítulo 4, verso 4 diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E seu nome era Mefibosete. O povo olhava para as cidades vizinhas e desejava ter um rei. Então Samuel entristeceu muito com isso, porque o povo não queria mais Samuel como líder, mas queria um rei. Então Deus mandou que escolher então Saul para se tornar rei. Então, queridos, se Saul continua na sua vida, se Saul continua fazendo a vontade de Deus, se Saul continua obedecendo a palavra do Senhor, a ordem natural das coisas seria que os filhos de Saul, Jonatas, depois o neto de Saul, que seria Mefibosete, seriam pessoas naturais que assumiriam o reinado. Mas a Bíblia diz que aconteceu algumas coisas. Eu queria convidar você agora a ir para o capítulo 9. E o versículo 1 do capítulo 9 diz assim: E disse Davi: Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Zipa. E chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe: Ó rei, és tu Zipa? E ele disse: Seu servo. Disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência a Deus? Então disse Zipa ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde estás? E disse Zipa ao rei: Eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficências por amor de Jonatas teu pai, e restituirei toda a terra de Saul teu pai, que no caso era avô, né? E tu de contínuos comerás pão na minha mesa. Então inclinou e disse: Quem é teu servo, para tu usares, de misericórdia a um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Zipa, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Querido, também era uma ordem, era algo comum, era algo normal, quando um rei assumisse o reinado, era algo normal esse rei exterminar toda a linhagem real do rei que foi substituído. Por quê? Porque se ficasse alguém vivo, era uma ameaça para o reinado dele. Mas Davi assume o reinado, e Davi agora, como rei, Davi, ele usa de misericórdia com Mefibosete. Então nós vamos entender isso, querido, porque os nossos sonhos, nossos projetos são roubados. E eu quero estar falando um pouco sobre isso hoje: restituição e restauração de sonhos. Então, amados, todos nós, acredito que cada um ser humano, todos os seres humanos, ele tem projetos, ele tem sonhos. Acredito que todo mundo tem um projeto, todo mundo sonha em conseguir algumas coisas. E muitas pessoas têm muitos projetos, têm muitos sonhos, querem realizar muitas coisas, querem realizar tantas coisas. Mas o interessante, queridos, que a maioria das vezes, ou a grande maioria das vezes, nós percebemos que esses sonhos
não são realizados. Esses sonhos, eles acabam sendo frustrados. Muitas dessas pessoas perdem os seus sonhos. Ou seja, eles não conseguem realizar. Então, amados, por que acontece isso? Porque existem algumas armadilhas na nossa vida, existem algumas armadilhas na vida do ser humano que têm roubado os nossos sonhos, têm aniquilado os nossos sonhos. São situações, queridos, normais ou aparentemente normais, que têm roubado isso. E são coisas tão corriqueiras, coisas tão comuns, mas que fazem toda a diferença. Que se nós formos olhar na galeria dos heróis da fé, muitos daqueles foram também atingidos por isso, por essas armadilhas. Alguns conseguiram vencer e se tornaram, ou estão escritos hoje na galeria da fé, mas muitos desses foram, ou muitos personagens bíblicos foram paralisados, seus sonhos foram frustrados, porque caíram nessa armadilha. Então, amados, eu quero citar para vocês algumas armadilhas. Por exemplo, dúvida. A dúvida é uma das armadilhas que tem nos impedidos de realizar sonhos. Quantas pessoas, querido, deixam a dúvida entrar no seu coração e fica imaginando, será que isso é de Deus mesmo? Será que não é? Será que esse sonho é do Senhor? Por quê, querido? Porque a dúvida, ela é uma arma que tem, querido, paralisado a nossa fé. A dúvida é uma arma usada pelo inimigo, querido, para tentar nos frear. Quantas pessoas, querido, têm condições e têm oportunidade de realizar tantas coisas, mas o que acontece? Ela não consegue realizar, por quê? Porque ela deixa a dúvida entrar no seu coração, ela deixa a dúvida entrar. Porque a dúvida, querido, quando ela é implantada no nosso coração, ela é implantada na nossa vida, ela consegue deixar a gente sem força, sem vontade de avançar. Quantas pessoas, querido, têm um potencial, e nós vemos que tem potencial, não precisa ter uma visão, uma revelação para ver o potencial dessas pessoas, mas ela deixa a dúvida entrar no seu coração, e quando a dúvida entra, ela fica como que colada no chão, impedindo de andar, impedindo de seguir. Então, querido, a primeira armadilha é dúvida. A segunda armadilha, querido, que tem paralisado e tem roubado e impedido muitas pessoas de realizarem sonhos, é o desânimo. Quantas vezes, querido, nós nos sentimos desanimados diante de situações, de circunstâncias da nossa vida, pessoas que têm potencial, mas o desânimo é mais forte do que ela. Às vezes, queridos, por causa de situações que sobrevêm, às vezes o desânimo, ele aparece por causa de ameaças, às vezes o desânimo aparece por causa de decepções, às vezes os desânimos aparecem, querido, por causa da tristeza, às vezes esse desânimo aparece, queridos, e nos impede, ou seja, deixa a nossa motivação baixa. Paramos de realizar, paramos de crescer, por quê? Porque estamos desanimados. Aí, querido, esse desânimo faz o seguinte, faz com que nos dê uma vontade de jogar tudo para cima. Você tem um potencial, você tem um sonho, você tem um projeto, mas o desânimo vem sobre a sua vida e a vontade que dá é de jogar tudo para cima, como se jogar tudo para cima fosse resolver o problema. Como se jogar para cima fosse resolver. O desânimo, querido, é uma arma utilizada para tentar, querido, esfriar a fé do cristão. Quantas pessoas, querido, têm potencial e você vê, ela começa bem. Você olha para a vida da pessoa, ela começa bem, ela começa na empolgação, ela começa cheio de gás e de repente você vê essa pessoa devagar. Aí, querido, perdemos a vontade de agradar a Deus, perdemos a vontade de fazer a vontade do Senhor. Aí vem a tristeza, enche o nosso coração a tristeza, aí vai aumentando essa tristeza, e vai ficando cada vez mais difícil, queridos, vai ficando cada vez mais difícil agradar a Deus, vai ficando cada vez mais difícil servir ao Senhor. Por quê? Porque o desânimo bateu,
E a Bíblia diz, queridos, em João capítulo 16, verso 33, Jesus dá uma palavra para essas pessoas que estão sendo roubados seus sonhos. A Bíblia diz lá em João 16, 33, olha, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, olha, tem ânimo, Ele venceu. Outra armadilha, querido, que tem afetado muitas pessoas e tem roubado muitos sonhos, é o sentimento de derrota. O sentimento de derrota, que normalmente, quando estamos desanimados, queridos, nosso sentimento de derrota vem sobre a vida da gente. Ou seja, é como se estivéssemos num grande mar nadando e cada abraçada que damos parece que fica mais longe o mar, a praia. Quanto mais, aí vai batendo um desânimo, vai, né? E esta sensação, querido, ela é muito ruim. Por quê? Porque tira a motivação das pessoas, porque nos distancia dos nossos sonhos. Esse sentimento de derrota, querido, ele tem distanciado muitas pessoas dos sonhos deles. Tem distanciado muitas pessoas. É como se estivesse querendo alcançar algo, e esse algo, quanto mais você tenta se aproximar, parece que ela foge de você. Não sei quem já brincou eu quando era mais novo, né, que era criança, a gente brincava de pique até, de bandeirinha, até altas horas da noite. E tinha um rapaz chamado André, né, hoje não tem esses programas, né, esportivos ou esses incentivos, que esse André corria muito. E todas as vezes que eu estava, né, com pique para pegar as pessoas, que era a minha responsabilidade de pegar as pessoas, eu nem corria atrás dele, porque eu não tinha como alcançá-lo. O homem corria, parecia o calcanhar dele, batia nas costas. Quanto mais você corria atrás dele, mais longe ele ficava de você. E esse sentimento de derrota, queridos, isso tem desanimado muitas pessoas. Por quê? Porque ele já dá por vencido. Ele já dá por vencido aquilo que ele poderia alcançar. Então isso tem sido, querido, uma armadilha que tem destruído muitos sonhos. Outra armadilha, querido, é a demora. Ah, amados, como seria bom se nós sonhássemos hoje e amanhã realizasse. Como seria bom, querido, se você tivesse um sonho hoje e amanhã você já conseguisse realizar esses sonhos. Mas, queridos, essa demora, querido, ela tem feito muitas pessoas desanimar. Ou seja, depois que ela cai na armadilha da dúvida, depois que ela cai na armadilha do desânimo, do sentimento de derrota, aí, querido, a questão da demora, ela vem para dar uma sentença final. E muitas pessoas têm entrado e têm sido destruídas por causa disso. Quem, queridos, consegue realizar alguma coisa, colocar em prática alguma coisa, quando entra um sentimento de derrota? Quando entra um sentimento de derrota, eu acredito que ninguém. Querido, coisa pior que tem na vida do ser humano é quando deixa entrar no seu coração um sentimento de derrota. Às vezes por causa da demora, às vezes por causa das circunstâncias. Amados, de tanto deixar as coisas importantes que gostaríamos de estar fazendo, e poderíamos estar fazendo, sempre adiando, achando que pode esperar um pouco mais. Muitos sonhos, muitos projetos têm sido roubados. Se eu perguntasse você aqui esta noite, qual o teu sonho? Talvez o teu sonho, querido, seja algo que não seja tão difícil de se alcançar, não seja algo tão impossível de alcançar. Aí você pergunta, mas por que você ainda não realizou esse sonho? Porque você achou que o teu sonho poderia esperar um pouco mais, aí você faz uma coisa, você abre mão do teu sonho para fazer outra coisa e vai adiando esse sonho, vai adiando esse projeto do seu sonho. Vai adiando esse projeto do seu sonho. Aí você vai chegando numa hora e você fala assim, pronto, agora
quando eu era novo eu tinha um sonho. Quando eu era novo eu tinha vontade de fazer certas coisas. Agora já não dá mais. Agora já não dá mais. Ou seja, o sentimento de derrota, junto com o sentimento de demora, entrou no teu coração e você tem deixado de realizar. Queridos, eu quero falar algumas verdades sobre sonhos. Existem algumas verdades sobre sonhos, querido. Primeira, Deus nos dá o direito de sonhar. Deus nos dá o direito de sonhar. Só que com isso, querido, tem muitas pessoas que não sonham. Tem pessoas que tá igual aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, ou vida leva eu. O que acontecer tá bom. Se o rio está subindo ou está descendo, se a chuva está caindo de cima para baixo ou está vindo de baixo para cima, para ele tanto faz. Ele está na vida, ele está no mundo, ele veio no mundo por um acidente. Por quê? Porque nada para ele se importa. Não sonha, não tem projetos. Então tem algumas pessoas que não sonham, enquanto outras pessoas, queridos, sonham poucos. Enquanto outros, queridos, sonham demais. Tem muitos sonhos, só que engavetam todos os sonhos. Engavetam todos os sonhos. Então, amados, existem algumas verdades, ou seja, ninguém consegue viver de sonhos. Ninguém consegue viver só de sonhos. Aquela pessoa que bota aquela rede na varanda e fica o dia todo sonhando. Nós fazíamos uma reunião num bairro, né, afastado aqui da cidade, e tinha uma pessoa que participava da reunião com a gente lá, e o cara, rapaz, viajava, sonhava com coisas absurdas, não absurdas, mas coisas que seria até possível ser alcançada se ele se movesse, mas não, ele queria desfrutar dos sonhos, mas não queria trabalhar para realizar esses sonhos dele. Ou seja, sonhava com coisas absurdas, mas queria ficar o dia todo. O pai dele falava assim: pastor, nem trabalhar quer, pastor, nem trabalhar quer. Olha só como esse homem sonha. E tem muitas pessoas assim que eles sonham demais. Então, nenhum de nós conseguimos viver só de sonhos. Mas na verdade, queridos, os sonhos, eles nos faz ter um alvo para alcançarmos, ter um objetivo, ter uma missão para irmos atrás. Interessante, querido, que quando nós paramos de sonhar é como se estivesse morto. Agora nós precisamos aprender, queridos, que antes de José, que é um referencial na Bíblia, né, sobre sonhos, antes de José realizar cada um dos sonhos dele, José passou por pesadelos. Então os nossos sonhos, ou seja, Deus quer que sonhamos, Deus quer nos dar sonhos, mas nós precisamos ter os pés no chão para saber, queridos, que existe também pesadelos. Então não vai ser nada de mão beijada, nós precisamos ir atrás dos sonhos e precisamos fazer algo, mas também precisamos entender que nossos sonhos, ele não tem prazo de validade. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: olha, os teus sonhos não tem prazo de validade. Ou seja, aquilo que você sonhou, aquilo que Deus te deu a oportunidade de sonhar, ainda está em validade, ainda está com a data de validade. E Deus quer despertar isso em nós, o desejo de sonhar. Deus quer restaurar, Deus quer restituir os nossos sonhos. E eu sempre costumo dizer aqui, queridos, que nós somos hoje resultados daquilo que nós sonhamos ontem. Nós somos resultados hoje daquilo que nós sonhamos ontem, no passado. Se você parar e olhar para trás, você vai ver que a tua profissão hoje é algo que você sonhou. Aquilo que você está fazendo hoje é algo que você sonhou.
Talvez você tenha sonhado muitas outras coisas que não estão acontecendo, não estão sendo realizadas na sua vida, mas o que está sendo realizado é resultado de sonhos de ontem. Sonhos que você sonhou na tua profissão, de ter a tua casa, de ter a tua família, de ter os teus filhos, de ter o teu emprego. Isso são sonhos que estão sendo realizados, mas tem muitos outros para serem realizados também. Existem muitos outros sonhos. Então, querido, quando nós deixamos de sonhar, é como se deixarmos de viver. Não temos um projeto, não temos alvo para alcançarmos. E eu fico imaginando, querido, o que seria da humanidade se não existissem os sonhadores, os grandes sonhadores. Quem podia imaginar que um dia você ia pegar um telefone e tirar do gancho e falar com uma pessoa num outro país? Mas alguém sonhou isso um dia. Quem podia imaginar que você ia chegar no interruptor ali e acender uma lâmpada? Quem podia imaginar? Mas um dia alguém sonhou. Quem podia imaginar, queridos, que nós íamos ter um microfone? Mas alguém um dia sonhou isso. Quem podia imaginar que nós poderíamos estar num templo próprio hoje? Mas alguém sonhou isso. Então, amados, os nossos sonhos de hoje vai nos fazer amanhã. Aquilo que sonhamos hoje vai nos fazer amanhã. Mas o que fazer, querido, quando perdemos os nossos sonhos? O que fazer quando perdemos os nossos sonhos? Ou seja, quando sonhamos, mas quando olhamos para as circunstâncias já não achamos mais, ou achamos que não há mais possibilidade desses sonhos ser realizados. O que fazer? O que tem destruído os nossos sonhos? O que tem destruído os teus sonhos? Porque todos nós temos sonhos, mas a grande maioria das pessoas não consegue realizar os seus sonhos. A grande maioria. Então, amados, eu quero falar sobre o que tem levado, ou seja, os fatores que têm levado à destruição de sonhos. A primeira, falando sobre a vida de Mefibosete. A primeira coisa, ou uma das coisas, não está aqui na ordem, mas uma das coisas que tem destruído sonhos tem sido tragédia da vida, tem destruído muitos sonhos. Ou seja, se nós olharmos para a história de Mefibosete, seria natural Mefibosete se tornar rei. Por quê? Porque ele era neto de rei, filho de príncipe. Era natural. Mas o pecado de Saul fez com que ele tivesse que fugir. Por quê? Porque Saul agora foi caçado, foi morto, ele e seu pai foi morto por causa de uma desobediência. Ou seja, quando Mefibosete tinha 5 anos de idade, um texto que nós lemos lá no versículo 4, do capítulo 4, nós vemos que Mefibosete, com 5 anos de idade, quando ele vai fugir, quando a nação vizinha vem para guerrear contra o seu avô, vem para guerrear contra o seu pai, a babá dele pega ele e vai sair correndo e leva um tombo com Mefibosete, e as pernas de Mefibosete quebram. E Mefibosete, fugindo, naquela época os recursos não eram como os recursos de hoje. Mefibosete fica aleijado, Mefibosete fica coxo de ambas as partes. Ou seja, além de Mefibosete ficar aleijado por causa da queda, por causa de fugir, ele também vê, ou tem o seu pai e tem o seu avô morto também. A tragédia mudou toda a sua vida. Então, querido, uma das coisas que tem impedido e destruído muitos sonhos são tragédias da vida. Ou seja, os sonhos de Mefibosete foram mortos. Os sonhos de Mefibosete foram destruídos. Quem sabe, querido, muitas pessoas como nós têm sido roubados nossos sonhos. Às vezes, querido, tem sido roubados nossos sonhos por tragédias que aconteceram nas nossas vidas.
Tragédias, queridos, muitas das vezes emocional, muitas das vezes decepções, muitas das vezes, queridos, essa tragédia tem atingido as pessoas, porque por um casamento, muitas das vezes uma separação, muitas das vezes uma morte, tem causado, queridos, e tem trago essa tragédia, e muitas pessoas têm sido impedidas de realizar sonhos. Mas eu quero dizer o seguinte, queridos, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, Deus disse para mim orar, para que Deus venha restaurar sonhos. Então, querido, eu creio que hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai restaurar muitos sonhos que estão aleijados, sonhos que foram perdidos por causa de tragédias.